Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio. Já estamos no sexto episódio do podcast da Líder Academy, que é uma comunidade que visa trazer para vocês um compartilhamento de conhecimentos para que a gente possa ter uma liderança mais humanizada, pensando nos indivíduos, nas equipes e nas empresas, ter e dar o seu melhor para que todos tenhamos resultados juntos. Estou aqui hoje com a Cíntia, minha querida. Como você está? Tudo bem, sim? Tudo bom, Dani? Oi, pessoal, tudo bem? E hoje viemos aqui falar de um assunto que nos brilha aos olhos falar. Como que a gente pode fazer, através de técnicas, através de estudos científicos, para que a sua equipe, para que você tenha mais resultado, com mais engajamento, com mais bem-estar, com mais colaboração. E vamos trazer isso através de um papo descontraído aqui sobre a teoria e prática e ciência que é a psicologia positiva, com uma definição do que vem a ser bem-estar. E eu te convido a vir com a gente nesse papo para você perceber por que ter bem-estar traz resultado positivo para você, para sua equipe e para sua empresa. Começando a falar do assunto, sim, mas o que vem a ser o tal do bem-estar que a psicologia positiva coloca aí, para que as pessoas que estão nos ouvindo aqui saibam para que vale a pena, por que vale a pena a gente aprender a ter bem-estar e a usar isso, inclusive no ambiente de trabalho. Legal, Dani. Bom, a gente vem dessa escola, né? Eu, o Dani, a maioria dos gestores da LA, que é a psicologia positiva, que ela vem a estudar a, a felicidade e o bem-estar, mas de uma forma de como que a gente pode levar uma vida mais plena, com inteireza, né? Como é que a gente pode aumentar a nossa satisfação com a vida e lidar com as coisas do dia a dia, né? Tem vários autores que falam como é que você pode ser feliz apesar de que as coisas não vão parar de acontecer, mas você pode ter mais equilíbrio, ter mais bem-estar, tomar decisões mais assertivas, ter mais engajamento. E tem uma série de questões, né, Dani, que a gente pode trazer para vocês. E hoje a gente resolveu focar nos elementos do bem-estar, que é um acrônimo que se chama PERMA. A gente tem também, hoje já foi acoplado no PERMA por alguns autores a letra V, que é a de vitalidade, e a gente vai explicar um pouco para vocês cada elemento, né? Como é que a gente pode trazer mais bem-estar com a equipe. Quando as pessoas trabalham felizes, isso aí todo mundo sabe, quando a gente está bem, a gente tem mais produtividade, engajamento, diminui turnover, índice de ansiedade, de burnout, né? Então, a gente tem uma série de benefícios quando as pessoas estão bem, felizes, trabalhando no que gostam, sendo valorizadas, né? E tudo isso a gente vai trazer nos próximos episódios aqui para vocês. Então, o PERMA-V, a gente vai explicar um pouquinho de cada letra, né? Do que significa, mas é trazer criar situações em que a pessoa trabalhe esses elementos. O primeiro são emoções positivas. Então, quanto mais você proporcionar momentos que a pessoa consiga ter emoções positivas, né, mais ela vai ser satisfeita com o trabalho. E isso não quer dizer, eu acho que isso tem que deixar bem claro, que a gente vai ignorar as emoções consideradas negativas, né? Que não existe emoção negativa. Toda emoção é boa. E a própria psicologia positiva, ela já tem uma maneira de você lidar com essas emoções que não são tão boas assim. Mas já foi comprovado que você precisa desenvolver essa capacidade de ter mais momentos que tragam emoções positivas do que outros momentos, né? Existe uma proporção aí, mas que depois caiu por terra, então eu nem vou falar a proporção para não gerar polêmica aqui. Mas quanto mais emoção positiva a gente tiver, melhor. Então, buscar coisas, né, dentro do trabalho. Então, agora eu estou falando tanto para o líder quanto para o liderado.
Então, se você não está satisfeito com o teu trabalho, o que que você pode fazer para que ele seja mais prazeroso, né? Olhe para ele, converse com o teu líder, o que que você pode fazer fora do trabalho para ter esses momentos de emoções positivas, para você conseguir sustentar o trabalho, que às vezes o trabalho você não pode sair agora, não pode mudar, mas você pode ter um pouco mais de equilíbrio, né? Então, fazer o que a gente gosta é uma das coisas, né? E ir em busca. Muitas vezes a gente fica postergando as situações. Ah, eu quero caminhar, eu quero começar a correr, eu quero fazer montanhismo, eu quero não sei o quê. E não faz, e fica aquilo na cabeça, mas a gente sabe que aquilo faz bem. Para o líder, reconhecer, né, o que as pessoas têm de bom, oferecer um ambiente em que tenha segurança psicológica, que a gente já falou aqui, agradecer. Então, tem várias situações, proporcionar também momentos divertidos, né? Trazer um pouco riso, mas não é só isso, assim, criar um ambiente leve e agradável, né, Dani? Assim, bem resumidamente. Agora o Dani podia falar da letra E, o que você acha? Perfeito, perfeito. Eu quero fazer apenas um comentário em cima da questão de emoções positivas, sobre o ponto que você trouxe das emoções desagradáveis ou negativas, né, que as pessoas falam, né? O nosso cérebro ele tem um viés natural de dar mais peso para as emoções desagradáveis por questão de Uhum. sobrevivência. E aí vem a boa notícia. A gente pode treinar ficar observando as coisas boas que nos acontecem, para que o peso que é desleal, vamos brincar assim, né? Para a emoção desagradável, né? Até quando a gente olha as básicas de vários autores da psicologia, temos 4 desagradáveis para uma agradável, né? Olhando as emoções básicas, medo, tristeza, raiva e nojo, e alegria. São 4 desagradáveis, entre aspas, né? Para uma agradável, vamos brincar assim. Mas elas têm o seu papel, e em um outro episódio a gente conta sobre o papel das emoções na nossa vida, Isso. né? Bacana você Então, ter trazido isso, Dani, porque, inclusive, essa questão do viés da negatividade e tal, a gente falou no episódio 1 da série, que foi. era o nosso modelo mental, né, sobre mindset, que eu acho que é interessante de vocês assistirem também. Exato, eu vou botar o link aqui ou aqui, em algum lugar aqui eu boto o link. Legal, obrigado sim por relembrar isso. E a boa notícia é que a gente pode ser treinado, né? Para olhar e observar e trazer para a nossa primeira tela aqui, onde a gente está vendo a emoção positiva e o que tem de bom no que está acontecendo, né? Isso é até um exercício de gratidão, né? Que é reconhecer as coisas boas que nos acontecem Sim. na vida. E isso não significa positividade tóxica, né? De que tudo é lindo, maravilhoso e que não tem nada desagradável acontecendo na vida. É ser feliz apesar de, conforme você comentou, né? Porque a Sabe que eu tô vida achando que essa live ela vai ficar muito pequena, né? Porque só emoções. Nossa, agora já veio um monte de coisa aqui para falar. Será que a gente fala o acrônimo fala, mesmo ou fala só duas coisinhas? pode falar, Depois pode a gente falar. explora mais, né? Pode, pode. Fala mais um pouquinho, depois a gente explora mais. Fala mais Tá. um pouquinho o que Não, é tiver que a veio cabeça. de você. Você falou alguma questão aí que agora eu não lembro exatamente o que você falou, mas veio uma lembrança daquele autor Rick Hanson, que eu adoro, né, um neurocientista e tal. E ele fala que você, para cada coisa que acontece na tua vida boa, né? O que que aí tem a ver com esse viés que você falou? Que as coisas boas elas escorregam, né? É muito difícil da gente lembrar ou da gente se apegar muito a elas, né? É o Acontece, Teflon que ai, o que pessoal bom, brinca, mas né? as coisas ruins, né? Que grudam. Então, ele diz que para a gente conseguir manter uma emoção negativa de uma situação, a gente precisa de algumas coisas. Então, se acontece uma coisa boa com você, para você conseguir fixar essa emoção, conte para alguém, divida com alguém. E a outra coisa é você, quando, nos momentos que você não está bem, você lembrar de alguma situação que foi boa na tua vida. Então, às vezes, e isso é muito comum, né? A gente está cansado, de repente a gente está sendo muito cobrado, muito pressionado, ou não está entregando o resultado.
e aí, de repente, você acha um fracasso e começa a achar que você nunca entrega, e sei lá, né? Começa aquela situação lá do cérebro, dos sabotadores, que a gente também comentou já aqui. Então, nessas situações, nesses momentos, você tem que lembrar de algo bom que você fez, que te despertou uma emoção positiva, mas assim, fechar os olhos e tentar lembrar dessa situação, bem como se fosse um filme na tua cabeça, que você vai conseguir trazer essa emoção de volta. Então, essas são duas formas, de você conseguir produzir emoção positiva, e a outra forma é você reconhecer as coisas boas, que é a gratidão que você trouxe, que é algo que, assim, quando a gente fala, né, em gratidão, as pessoas aprenderam, né? Acho que isso é uma questão meio cultural, que gratidão é uma coisa meio espiritual, né? E daí, meu Deus, o mimimi da gratidão, né? E, na verdade, agradecer nada mais é do que você reconhecer as coisas boas que te acontecem, né? Você começar a mudar esse mindset, que a gente chama, né? Esse teu padrão, e começar a olhar para as coisas boas, porque acontecem muito mais coisas boas diariamente na tua vida do que coisas ruins, só que você não percebe. Então, por exemplo, é um cafezinho que você toma, é uma ligação que você faz para a namorada ou namorado, de repente, o elogio que você recebe, mas a gente não está condicionado a receber isso e incorporar isso, né? Então, são 3 dicas rápidas aqui, Dani, tá? Maravilha, sim, maravilha. Show de bola. E indo para o segundo pilar, né? E aí o convite aqui é para você estar com a gente. Continua com a gente, que ainda estamos no segundo de 5 pilares, né? Falamos do P do Positive Emotions, emoções positivas, e agora nós vamos falar do E de Engagement. E observa que isso tudo que a gente está falando é o que faz a gente ter bem-estar, que no senso comum a gente chama de felicidade, e vocês vão perceber por que isso é bom e traz resultado, conforme a Cíntia citou os benefícios lá no começo. O engagement tem a ver, que em português é engajamento, com a gente estar tão conectado com o que a gente está fazendo, que a gente não percebe o tempo passar. A gente fica absorto, a gente se sente fluindo no flow, que o que sente Mihai elaborou a teoria, né? E como que a gente entra nessa sensação, nesse fluxo da vida? Quando a gente é desafiado um pouco acima do que a competência que a gente tem natural, né? E a partir desse desafio, eu estou me dedicando, me entregando para o que eu estou fazendo. Vamos brincar aqui, tipo de corpo e alma, né? E eu estou fazendo algo que eu me identifico, que eu curto fazer. E em algum momento a gente vai conectar isso com as forças de caráter, que é um tema que a gente vai gravar outros episódios, até citando que a gratidão que a Cintia explicou agora há pouco é uma das forças de caráter que nós temos, né? Que está embaixo da virtude que se chama transcendência ou espiritualidade. Quando a gente usa essas forças de maneira equilibrada, de propósito e pensando e observando e usando um pouco acima da minha competência, faz com que eu esteja ali compenetrado, concentrado. E aí eu te pergunto, para que você que está nos ouvindo aqui, quando você está feliz, o tempo voa? Foi? Ou passa devagarinho naquela leseira? Até hoje, eu já fiz essa pergunta para centenas de pessoas. Não teve uma que falou para mim que o tempo passa devagar quando ela está feliz. O tempo voa. O tempo flui, é o fluxo. Esse é o engagement. Então, eu te convido a perceber o que você gosta de fazer, o que te brilha os olhos, o que quando você está fazendo, você não percebe o tempo passar. E quando você está fazendo, você está ali se dedicando tanto que nem parece que você está se esforçando, está fluindo e está trazendo resultado para você e para quem te cerca. Pensa nisso, observa Boa. isso. Esse é o caminho. E vamos para o PER, de Agora Positive também quero comentar um Relationship. pouquinho do Então, E, então fala do E, fala aí. mas é rapidinho. O Dani trouxe aí o flow, né, do Mihaly Csikszentmihalyi,
E eu vou acrescentar um elemento que você também falou, mas só para as pessoas conseguirem, talvez até fazer um exercício aí em casa. Para você conseguir engajar, as pessoas precisam ver sentido no que elas estão fazendo, porque se aquilo não faz sentido, você não vai conseguir que ela se engaje. Você precisa dar uma tarefa que tenha a ver com elas, né, que tenha a ver com as habilidades que elas têm, os talentos e as forças, né, que o Dani já mencionou, e um desafio compatível com essas habilidades, né, que o Dani trouxe. Porque se você dá um desafio muito grande e ela não tem habilidade para aquilo, ela vai gerar ansiedade. Às vezes a gente precisa passar por aquilo, né? Um funcionário novo numa empresa, que ele tem, sei lá, habilidades comportamentais, mas não tem as técnicas, ele vai ter que ser acompanhado no início por um gestor ou por alguém que vai treiná-lo, até ele pegar segurança para começar a fazer sozinho. Então, essa fase é normal, né, de gerar ansiedade. Só que você não pode largar. Então, até isso, né? Até que ponto eu posso dar autonomia? Até que ponto eu tenho que segurar aqui na minha barra da saia? Não, o cara tem habilidade zero. Então, eu vou ter que ensinar o beabá, então eu vou ter que andar junto com ele para ele se sentir seguro e fazer. Já o cara que tem uma super habilidade, você já pode ir aumentando o desafio à medida que ele vá conquistando, né? Porque senão, se ele tiver uma super habilidade e o desafio for muito fácil, ele vai entrar no estado que a gente chama de apatia, né? Vai ficar desmotivado. Então, a gente precisa ter bem esse reloginho aí do flow funcionando e sempre olhar e tentar ajudar a pessoa a encontrar sentido no que ela está fazendo. Beleza, Perfeito, sim, perfeito. vamos E começar. agora vamos falar do positive relationship, relacionamento positivo, que é o terceiro pilar do PERMA, do bem-estar, da felicidade. Fala pra gente, sim, por favor. Então, isso tem uma pesquisa muito bacana, né, que foi feita durante, aí você me ajuda, Dani, que os dados exatos, assim, eu não sei, mas foi, eu acho que mais de 80 anos, né, em que eles pesquisaram, primeiro os homens, depois eles começaram a pesquisar as pessoas da família, e eles perceberam que as pessoas mais felizes, né, eram as pessoas que tinham relacionamentos positivos, que você tinha amigos, né? Pessoas com quem se relacionavam. Eram as pessoas que, inclusive, viviam mais. E tem uma outra pesquisa que é um autor do livro, o livro se chama Zonas Azuis. Ele é um pesquisador, um biólogo da National Geographic, e ele viajou pelos países mais longevos do mundo. E uma das características desses países é que eles viviam em comunidade, eles viviam perto da sua família, perto das pessoas que eles gostam, tinham com quem contar, eles não viviam isolados. Por mais que eles morassem numa montanha, eles moravam numa vila onde todo mundo era amigo. Então, a importância de a gente ter pessoas com quem a gente pode contar do nosso lado, né, para o nosso bem-estar, não dá para a gente ignorar isso. E tem um outro autor que é o Sean Arthur, né, que é daquele jeito Harvard de Ser Feliz. Tem um outro livro que ele escreveu que se chama O Grande Potencial. E dentro do Grande Potencial ele fala que a gente tem que ter três tipos de pessoas perto de nós: os pilares, as pontes e os extensores. Então ele fala que pilar são aquelas pessoas que vão te levar além do que você está, né? Te levar para algum lugar. Não, desculpa, essas são as pontes, né, que vão tirar de onde você está e te ajudar a chegar onde você quer. O pilar são aquelas pessoas que você pode contar, né? Acontece uma coisa boa, uma coisa ruim, você tem alguém para ligar de madrugada lá e falar com ela. E os extensores são aquelas pessoas que, de alguma forma, te elevam, te fazem melhor do que você é. São mentores, professores, coaches, psicólogos, né? Pessoas que você segue nas redes sociais e que de alguma forma fazem a diferença na tua vida. Então, a gente precisa desses três tipos de pessoas, né? Nos cercar para a nossa felicidade e também para ter melhores resultados. Maravilhoso essas sugestões que você trouxe de forma da pessoa criar relacionamentos positivos aí, né? Ponte, extensor e o pilar.
a outra sugestão da leitura também de livro que você trouxe, e eu vou falar um pouquinho da primeira pesquisa de Harvard. Essa de 80 anos que você falou que está no ar, rodando até hoje, é uma pesquisa de Harvard que eles pesquisaram principalmente dois grupos distintos. Um é um grupo de estudantes de Harvard, que são pessoas privilegiadas, financeiramente, cientificamente, dizendo, culturalmente, tem poder aquisitivo. Alguns deles até se tornaram presidente dos Estados Unidos, né? E outro grupo foi um pessoal do subúrbio de Boston, gente que não tinha nem água quente para tomar banho. E eles pegaram esses dois grupos de pessoas, fizeram uma pesquisa, e está ainda rodando, desde tirar amostras de sangue, fazer entrevista, verificar o que gerava neles saúde mental, felicidade e bem-estar e longevidade. E o maior preditor, pasmem, se chama relacionamento positivo com pessoas que você sabe que você pode confiar. Então, essa é a história. Eu vou botar o link aqui em algum lugar também, para que as pessoas possam clicar nesse link e ir para o TED Talk falando dessa pesquisa. O quarto... É muito bacana, né? Ela é bem comprida, ela tem... se você buscar na internet, você vai encontrar artigos, tudo a gente quis trazer de uma forma resumida aqui. Exato, exato. E o quarto de 5, estamos quase lá já, né? O quarto pilar é o meaning, que a gente pode traduzir como significado, como propósito. Aí, olha a definição dessa questão do significado e do propósito. A psicologia positiva, como toda ciência, busca explicar o que significa as coisas que ela está falando, né? E quando a gente vai para o senso comum, as pessoas podem ficar viajando, que propósito, é difícil de achar, é complicado, etc, lá. Ó como a psicologia explica propósito de um jeito simples, direto, papo reto. Propósito é você servir o mundo e quem te cerca com o que você tem de melhor. E o que você tem de melhor é o que você é bom em fazer. E, segundo a psicologia positiva, o que a gente é bom em fazer é a gente se comportar com as nossas forças de caráter, ou com os nossos talentos, ou com aquilo que nos brilha os olhos fazer, que quando a gente está fazendo, a gente tem positive emotion, emoção positiva, engajamento, não vê o tempo passar, cria relacionamento positivo com quem está ao nosso redor, e tem mais realização, até com sensação de menor esforço. Aí eu te convido para pensar aqui, no que você é bom em fazer? O que te brilha os olhos que quando você está fazendo, o tempo, como a gente brinca lá em Minas, voa. Uf, foi, né? E que você tem até aquele arrepio, olha, eu estou arrepiada aqui, ó, porque eu estou amando fazer um podcast aqui contigo, sim. Isso me brilha os olhos, o tempo É um assunto que a voa. gente gosta, né? Exato. Então, a gente vive o nosso propósito quando eu estou, por exemplo, compartilhando um conhecimento que eu tenho com você que está aqui nos escutando. E eu sou grato por isso, que também é uma das minhas características, exercitar o comportamento da gratidão. E vamos para o quinto e último pilar, que é o accomplishment. Você quer falar mais alguma coisa? Claro que quero, o propósito é o meu tema favorito, quase, atrás de forças de caráter. Eu vou falar uma coisinha que é essa questão de propósito e significado, né? Então, o propósito tem uma autora, agora eu nunca lembro do nome das autoras quando eu estou ao vivo, mas ela diz que a gente tem 3 tipos de propósito, né? Que é o propósito como se fosse o micro, o médio e o macro. Então, o micro seria você encontrar em cada coisa que você vai fazer um sentido, né? Um significado. Então, afasta o que não faz mais sentido, né? Olhe para o que faz sentido para você. E o que não faz sentido, de repente, delega ou substitui ou faz de uma forma diferente que passa a fazer sentido, né? Então, ela diz que ao acordar, a gente já tem que pensar, né? Que sentido que faz eu fazer o que eu vou fazer agora? Se não faz mais sentido, de repente você está se arrastando só em algo que não vai te levar a lugar nenhum. A segunda coisa
o médio seria esse propósito que o Dani trouxe, né? Da PP, que é algo, você se envolver em algo que faça bem ao mundo e que você goste e tal. E o último, que talvez seja esse que as pessoas confundem, que acham que tem que encontrar, porque senão elas, né? Eu não vou morrer em paz se eu não encontrar, e tem um monte de gente ansiosa que não encontrou o propósito, que talvez seja algo mais transcendental, né? Aquele propósito de vida, né? Por que que eu nasci? Por que que estou aqui? Porque, na verdade, a maioria das pessoas elas trabalham nesse campo do médio, que é que ele vai mudando conforme, até a gente viu um vídeo do Murilo Gun ontem, né, Dani, que falava mais ou menos isso, mas conforme a gente vai mudando a nossa consciência, conforme a gente vai conhecendo outras coisas, crescendo e se conhecendo, a gente vai mudando a nossa percepção e o que que a gente quer. Então, não tem problema, né? De repente, hoje você está exercendo um cargo lá e amanhã você acorda e fala assim, cara, isso não faz sentido mais nenhum para mim. Só que eu passei a vida inteira estudando isso, eu vou ficar aqui. Daí você fica lá infeliz. Mas você se desenvolveu, você cresceu, você tem uma consciência diferente do mundo e tá tudo bem, né? Você querer mudar. E aí que você tem que ir mesmo, né? Não ter medo e ir, porque é isso que vai funcionar. O outro que o Dani ia falar é o accomplishment, que seria traduzido a realização, que é o A do PERMA, né? Que é você se envolver em desafios, metas, né? Ter isso e realizar coisas, né? Então, quando você realiza... Gente, a conexão da Cíntia caiu e eu vou continuar terminando a gravação desse podcast sozinho aqui. Ai, 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 coisas da tecnologia. O que faltou a gente concluir foi dizer a respeito, quando a gente estava falando do PERMA, né? PERMA V, P-E-R-M-A, foi do A e do V. O A vem do inglês de accomplishment, de realização. Quando nós conseguimos usar o que nós temos de melhor, e quando a gente fala da psicologia positiva, nossas forças de caráter de maneira equilibrada, a gente tende a sentir realização, sentir que a gente está entregando, servindo para o mundo e para quem nos cerca o que nós temos de melhor, que são as nossas forças de caráter. E aí eu te pergunto, para e pensa, quando você está servindo as pessoas que te cercam, o mundo, com suas forças de caráter, ou com o que você tem de melhor, o que você sente prazer, emoção positiva, não percebe o tempo passar, tá com um relacionamento positivo com quem te cerca, tá vivendo o seu propósito, você não se sente realizado e realizando, fazendo bem, e nem parece que você está se esforçando tanto assim? Pois é, esse é o quinto pilar do bem-estar. E o sexto e último, que é o V vem de vitalidade. E essa vitalidade, ela está associada a gente buscar cuidar, principalmente da alimentação, do treino do corpo físico e também do sono. São esses três elementos essenciais e mais importantes para a gente observar que mais geram vitalidade no nosso corpo. E essa vitalidade, ela afeta na nossa maneira de viver. E observe, eu até relembrar e conectar aqui com o que na psicologia a gente preza, observando e avaliando sempre o biopsicossocial. A vitalidade tem muito a ver com o bio, que é a parte fisiológica, biológica, que é o nosso corpo. A gente precisa de cuidar do nosso corpo. Quando a gente não cuida direito do nosso corpo, isso afeta o nosso psico, a nossa mente, o jeito de pensar, o jeito de sentir, a maneira de emocionar, que também pode vir a afetar o social, as nossas relações com as outras pessoas. E esses três pilares, um afeta o outro mutuamente. Pensa só quando você briga com alguém, discute com alguém ou está com algum relacionamento ruim, não afeta o seu psico, sua mente, e não afeta o seu físico, deixando de ser mais tenso? Observa quando a sua mente está pensando coisas inadequadas, coisas que te levam a se sentir mal. Isso pode afetar as relações, o social, e pode afetar o seu corpo físico também. Portanto, lembre-se de cuidar do seu corpo físico,
da sua mente e das suas relações, para que você tenha mais perma-V na sua vida e seja mais feliz com bem-estar para você e para quem te cerca. A Líder Academy agradece você ter nos escutado até aqui. Siga a gente no Instagram, @lider.academy_. Estamos também no YouTube, @lider.academy. Estamos no Spotify, lider.academy, e no Apple Podcast. Lembre-se de avaliar a gente, se gostou, dá lá 5 estrelinhas para a gente, por favor, e compartilhe com seus amigos. E mais uma vez, agradecemos você por estar conosco. Obrigado.